Eu dei a você um olho para ter visões, uma língua para profetizar e demônios para ajudá-lo a realizar todas as suas tarefas. Você não tem desculpa para qualquer falha nesta tarefa, porque esta é a principal razão pela qual estou enviando você para a Terra. Não me importa há quanto tempo você levará para derrubá-lo, não me importa quantos anos você permanecerá como membro da igreja dele até que ele caia em sua armadilha, não me importa há quanto tempo você continuará varrendo a igreja e limpar o banheiro com falsa humildade e zelo. Tudo que eu quero é a destruição dele. Eu sei que você é capaz, por isso estou mandando você até ele porque ele é uma ameaça ao nosso reino. Agora que você já é um membro de sua igreja, comece sua operação imediatamente. Comece seu ataque à sua visão e ministério evangélico. Sem perda de tempo. Sem brincadeiras. Sem esconder a intenção. Faça o que puder e comece sua operação imediatamente. Sua principal tarefa é destruir sua visão, sua igreja, seu casamento, seu relacionamento com Deus, enfraquecer sua vida de oração e, finalmente, trancar sua alma em uma garrafa e trazê-la para o fundo do mar. Ele pagará por tudo. Nossos cativos ele libertou. Você precisa começar com seu casamento primeiro, fazê-lo odiar sua esposa, e incapaz de resistir à tentação de se divorciar dela. Faça-os se odiarem e fazê-lo virar as costas para sua família até que todos os sentimentos por sua esposa e filhos sejam totalmente apagados de seu coração. Depois disso, você deve se aproximar dele e criar um espaço para si mesmo em seu coração, até que ele comece a cobiçar você e não será capaz de resistir aos seus sentimentos em seu coração. Eu não vou tolerar qualquer falha nesta tarefa urgente, Gicaia. Enfeitiçá-lo com sua beleza, seduzi-lo constantemente através de contatos olho a olho, fazê-lo se divorciar de sua esposa e se casar com você. Mas se a esposa quiser se tornar muito teimosa por meio de suas orações, mate-a imediatamente. Uma vez que ele caia em sua armadilha, você não deve ter piedade dele. Como você sabe, nosso tempo é curto, e devemos tomar todas as igrejas, e nos livrar de qualquer um que tente pregar a verdade. Santidade e retidão devem se tornar coisas do passado. Estas foram as instruções que a Rainha da Costa deu à princesa Gicaia sobre o pastor Michael do PhD. O pastor Michael Kalejai é o fundador e superintendente geral do Ministério Profético de Cura e Libertação, PhD, Ojuelegui Balagos. Ele já foi membro do Ministério Montanha de Fogo e Milagres, antes de estabelecer seu próprio ministério. Certa vez, ele conduziu uma série de libertações em muitas pessoas durante seu tempo na igreja MEFM, e libertou muitos cativos da escravidão da Rainha da Costa. O Reino das Trevas já sabia sobre seu ministério muitos anos antes de ele começar. Eles sabiam que Deus o ungiu como ministro do Evangelho, e ele causará muita destruição no Reino das Trevas. Muitos agentes do Reino Marinho foram enviados para sua igreja, mas Gicaia é o líder deles. Gicaia era uma jovem linda e talentosa quando se juntou à igreja do pastor Michael, mas muito terrível, perigosa e poderosa em comparação com o resto dos agentes da igreja. Nem mesmo seus pais sabem que ela é Gicaia, mas as pessoas a conhecem como Luatozin Rebeca, mas seu nome verdadeiro no Reino Marinho é Gicaia. Quando ela se juntou à igreja, ela se tornou muito zelosa na obra de Deus. Quando adolescente, ela acordava muito cedo e arrumava a igreja, antes mesmo da chegada do pastor, mas nunca se atrasava para o culto. Ela também se juntou ao coral e era muito talentosa. Todos que viram a forma como ela se dedicou à obra de Deus sabiam que ela seria uma grande ministra no futuro, mas ninguém sabia que ela estava em outra missão, diferente da que estavam vendo. A irmã Rebeca orava e jejuava muito e, na maioria das vezes, ela profetizava e tinha muitas visões. 8 anos depois, ela se tornou uma guerreira de oração, e era muito ativa, a ponto de se tornar a líder profética da igreja. O pastor Michael gostaria de ter se casado com uma mulher como Rebeca, por causa de seu zelo pela obra de Deus, não se importando com a diferença de idade, e todos na igreja acreditam que ela era um anjo enviado para o ministério PhD, mas sem saber que ela estava em um caminho diferente. Atribuição. A irmã Rebeca tornou-se muito próxima do pastor e de sua família devido ao cargo que ocupava na igreja, e também era muito generosa com a família do pastor. Mas sem que o pastor e sua família soubessem, ela estava apenas plantando uma semente de ódio e mal-entendidos na família do pastor por meio de sua falsa generosidade. Muitas vezes ela monitorava a casa do pastor através de um espelho em seu quarto. Depois de um tempo, o espírito de arrogância, desobediência e insubordinação começou a surgir na vida de Esther, que é a esposa do pastor. Sempre que há um pequeno mal-entendido,
Esther ataca o marido, mesmo na presença dos filhos. Esther não conseguia explicar por que estava se comportando dessa maneira e, no entanto, achava muito difícil parar, porque estava operando sob os feitiços de Gicaia. Nenhum dos dois pedia ao pastor Michael discernir o que estava acontecendo em sua família. Em vez disso, ele começou a desenvolver ódio e amargura por sua esposa, até que o amor que eles tinham um pelo outro começou a desaparecer. O pastor Michael começou a odiar sua esposa, e desejou que ela simplesmente morresse, para que ele pudesse se casar com a irmã Rebeca. E como resultado desse pensamento maligno, ele não conseguia mais ouvir a voz de Deus, nem conseguia controlar seu temperamento, mas começou a desenvolver ódio contra sua esposa, e nunca parava de atacá-la em seus sermões. Quando Rebeca percebeu que o pastor Michael começou a nutrir ódio em seu coração contra sua esposa, ela sabia que ele não poderia mais ser uma ameaça para ela. Então ela começou a lançar diferentes ataques espirituais sobre o pastor Michael, por meio de contato visual, relações sexuais no sonho, e muitas outras maneiras que ela escolheu. Muitas vezes ela visitava o pastor em seu escritório, e atirava uma flecha espiritual de luxúria em seus olhos. Muitas vezes ela estava em casa monitorando essa família em seu espelho mágico, para saber qual será o próximo ataque. Muitas vezes, o pastor Michael via Esther, sua esposa, em um sonho, perseguindo-o com uma faca e uma arma, querendo matá-lo. Muitas vezes ele via Esther amarrando suas mãos e pernas no sonho, e a irmã Rebeca aparecia para resgatá-lo. Muitas vezes ele via Esther tentando incendiar sua igreja, e Rebeca aparece e apaga o fogo. Com esses sonhos, o pastor Michael concluiu em sua mente que Rebeca é o Messias enviado à sua vida, mas desconhecido para ele, que estava sob os feitiços da irmã Rebeca. Um dia, o pastor Michael anunciou à sua congregação que o Senhor havia pedido que ele se divorciasse de sua esposa e se casasse com a irmã Rebeca, para que sua promessa para sua vida fosse cumprida. Esses ataques espirituais continuaram sobre o pastor Michael, até que ele decidiu se divorciar de sua esposa e pedir a irmã Rebeca em casamento, depois de mentir para a igreja que o Senhor o instruiu a fazê-lo. Desconhecido para ele que ele estava operando sob os feitiços da irmã Rebeca. Vamos parar por aqui. Sempre que você vir a esposa de um pastor repentinamente se tornando insubmissa e desrespeitosa ao marido, e parece que ela nunca quer apoiar o ministério do marido, observe que a esposa não é o alvo principal, mas o marido que está sob a influência do reino marinho. Seu alvo principal é o marido, mas eles sempre alcançam seu objetivo por meio da esposa, que os apoia ignorantemente para atingir seus objetivos. Quando sua esposa está se tornando desrespeitosa, teimosa e contra o seu ministério, você deve fazer uma oração para livrá-la de qualquer poder que a influencia negativamente ou então você mesmo afundará terrivelmente. Não há nada como erros no casamento. Uma vez que o Senhor falou, e você não ouviu suas instruções na área do casamento, mas foi em frente e se casou com quem ele não aprovou para você, é seu fardo carregar, mas você precisa saber que o Senhor também tem o poder de transformar a amargura em doçura porque com ele tudo é possível. Mesmo que aquele homem ou mulher com quem você se casou desde o início não seja a vontade dele para você, ele é capaz de fazer o casamento dar certo, porque ele é um Deus misericordioso. Se ele sabe que o problema da mulher será demais para você suportar, ele nunca permitirá que você se case com ela, não importa o quanto você queira seguir em frente no casamento. Mas para que ele saiba que você vai desobedecê-lo e ainda permitir que você vá em frente, observe que ele já o criou para suportar quaisquer desafios que você possa encontrar no futuro. Sempre que você vir algum homem de Deus dando qualquer motivo para se divorciar de sua esposa para se casar com outra pessoa, deve ficar claro que ele está sob a influência do reino marinho. A rainha da costa tem o voto de assumir todas as igrejas em todo o mundo, para que a palavra de Deus em Lucas 18:8 aconteça. Quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. 80% dos pastores que vemos hoje já estão no cativeiro do reino marinho, e muitos estão fazendo milagres através do feitiço de suas esposas. Tornar-se esposa de pastor não é uma tarefa fácil. Se você quer ser esposa de pastor e não ora, é provável que poucas coisas lhe aconteçam. Você provavelmente morrerá antes do tempo, para que um agente das trevas assuma sua posição. Você pode ser iniciada com o espírito de feitiçaria para ser um instrumento para destruir o ministério do seu marido. Você provavelmente pode se tornar má, perversa e não apoiar o ministério do seu marido. Você e seu marido provavelmente podem se divorciar. Às vezes, quando eles veem que a esposa de um pastor é uma mulher forte, e nunca para de orar pelo marido e,
Por isso, não podem atacar o casamento, procuram uma maneira de atacar a mente. Quando não conseguem, procuram extinguir a vida de oração e o discernimento do homem por meio da entrega de presentes. É bom receber presentes dos membros da igreja, mas nem todos os presentes são um presente. Não importa com quem você se casou, nosso Deus nunca é um autor de confusão, que ajustará sua palavra para se adequar à sua vontade. Fiquei sabendo de um pastor que veio à mídia social para dizer ao mundo que o Senhor o instruiu a se divorciar de sua esposa, que lhe deu 3 filhos, e a se casar com outra mulher mais jovem, que é jovem o suficiente para ser sua filha. Não importa o que ele esteja pregando no altar, o espírito de imoralidade vai influenciar a vida de cada membro da igreja, porque vai funcionar como um vírus contagioso, e os membros vão começar a fazer o mesmo. Todas essas são as influências do reino marinho, e esse feitiço manteve muitos ministros de Deus cativos nos reinos espirituais.